Olá, 60 segundos. Esse é o tempo que você precisa para baixar sua pressão agora. Sem remédio, sem equipamento. Técnicas que forças especiais dos Estados Unidos usam sob estresse extremo. Se você já pensou como baixar sua pressão rapidamente, esse é o vídeo para você. Eu sou o Dr. André Vambier, cardiologista com mais de 20 anos de experiência e vou compartilhar 3 técnicas cientificamente validadas que podem fazer sua pressão cair em minutos. Controlar esses picos é fundamental para o seu coração, seu cérebro e seu bem-estar. Mas antes, curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse conhecimento que pode salvar vidas. E me conta, você tem pressão alta? Qual é a sua pressão agora? De que parte do Brasil você é? Escreva embaixo. Vamos lá. 1 em cada 3 brasileiros tem pressão alta. Mais de 30 milhões de pessoas. A maioria não sabe porque muitas vezes não dá sintoma. Até o dia que dá. AVC, infarto. Essas técnicas podem te salvar quando a pressão dispara. Para muitas pessoas, o efeito aparece em minutos. Lembrando, são complementares, nunca substituem tratamento médico. Continue seus remédios e sempre consulte com o seu médico. Técnica número 3, o método da água morna. Roberto mediu a pressão, 165 por 94 milímetros de mercúrio. As mãos estavam suando frio, coração batendo lá na garganta. Ele pensou, preciso ir para o hospital? Mas ele não tinha dor no peito, não tinha tontura ou falta de ar. Ele fez algo que parece loucura. Colocou os pés em água morna. Você pode pensar, espera, calor não aumenta a pressão? Não. Quando é só nos pés, o efeito é completamente diferente. Já te explico. O que ele fez? Banheiro, balde, água morna, 37 a 40 graus Celsius. Quente, mas dá para aguentar. Você testa com a mão antes. Sentou no banquinho e colocou os pés no balde até os tornozelos. Primeira sensação, calor subindo. Depois, formigamento nas pernas, como se o corpo inteiro começasse a soltar. 15 minutos cronometrados, respirando fundo, ombros começaram a cair, mandíbula destravou, cronômetro apitou, mediu de novo, 142 por 86 milímetros de mercúrio. Ou seja, queda de 23 milímetros na sistólica, 8 milímetros de mercúrio na diastólica, em 15 minutos sem remédio. A ciência por trás disso. 3 coisas acontecem. Primeiro, a redistribuição do sangue. O calor dilata os vasos dos pés e pernas. O volume que pressionava as artérias centrais desce para a extremidade, como abrir uma válvula de alívio. Menos volume no centro, menos pressão. Segundo, ativa um modo relaxamento. Água morna nos pés, sinal de segurança para o cérebro. O sistema parasimpático assume. Frequência cardíaca cai, vasos dilatam, você relaxa. Muitas vezes só precisa disso para a pressão cair. Terceiro, evidência científica. Estudos controlados com imersão dos pés em água morna mostram reduções estatisticamente significativas na pressão arterial em hipertensos. Os resultados variam entre pessoas, mas é um efeito documentado. Como fazer? Pega um balde com água morna, 37 a 40 graus, quente, mas confortável. Pés dentro até o tornozelo por 15 minutos. Respire devagar e profundamente. Água esfriou, pode adicionar um pouco mais de água morna. Terminou, seca os pés, descansa 3 a 5 minutos sentado, mede a pressão. Tem que medir certo, né? 5 minutos sentado, costas e pés apoiados, braço na altura do coração. Faz 2 a 3 medidas com 1 minuto de intervalo. Usa a média. Também tem que usar o aparelho certo. Usa o manguito certo para o seu braço. O padrão é 22 até 32 centímetros. Se você for maior, 32 a 42 centímetros. Verifique pilhas e também compare com medições do consultório de vez em quando. Segurança, não faça se a pressão estiver maior que 180 por 120. Nesse caso, é o hospital agora. Dor no peito, falta de ar, visão borrada, confusão mental. Ou se você tiver neuropatia diabética, insuficiência cardíaca descompensada. E também levante devagar depois para evitar tontura. Isso é para pressão elevada, não para crise hipertensiva. Se você tiver sintomas graves, hospital agora. Sua vez. Próxima vez que a pressão subir, teste e volta aqui para escrever se funcionou. Técnica número 2. Respiração das Forças Especiais dos Estados Unidos, os Navy SEALs. Coração disparou de repente, calor subindo, mão suando.
Os Navy SEALs, que são as forças especiais dos Estados Unidos, usam uma técnica de respiração segundos antes das operações extremas. Funciona em 2 minutos, em qualquer lugar, ninguém percebe. Seu corpo tem 2 modos. O modo 1 é lutar ou fugir. O coração dispara, vasos contraem, pressão sobe. Isso é ativado no trânsito, numa discussão, quando você vê o número alto no aparelho. Modo 2, descansar. O coração desacelera, vasos relaxam, a pressão cai. Respiração em caixa é um interruptor. Força a mudança do modo 1 para o modo 2. A ciência por trás disso. A respiração lenta aumenta o tônus parasimpático do nervo vago, reduz a frequência cardíaca e resistência vascular. Estudos controlados mostram reduções clinicamente relevantes na pressão, tanto no momento quanto com prática regular ao longo de semanas. Na prática, Ana Paula, 59 anos, mercado lotado, o coração começou a bater na garganta, mãos tremendo. Ela foi na farmácia ao lado, no aparelho 162 por 96 milímetros de mercúrio. O farmacêutico falou: a pressão está alta, procura o médico. Mas ela não entrou em pânico. Sentou no banquinho e praticou. Inspirou pelo nariz 1, 2, 3, 4. Segurou 1, 2, 3, 4. Soltou pelo nariz 1, 2, 3, 4. Segurou vazio 1, 2, 3, 4. Como uma caixa. Visualizou aquela caixa com 4 lados, 4 segundos cada. Repetiu 5 vezes durante 2 minutos. Voltou no aparelho, mede a pressão de novo. 144 por 86. Queda de 18 milímetros de mercúrio na sistólica, 10 na diastólica em 2 minutos. Farmacêutica, você tomou remédio? Ela sorriu. Não, só respirei. Como fazer? Faz comigo. Senta confortável, coluna reta. Inspire. 1, 2, 3, 4. Segure. 1, 2, 3, 4. Solte. 1, 2, 3, 4. Segure no vazio. 1, 2, 3, 4. 5 a 10 ciclos, 2 a 4 minutos. Confortável, sem forçar. Se causar desconforto, inspire 4 segundos. Expira lento 6 a 8 segundos. Sem pausas, por 2 a 5 minutos. Quando usar? Antes de medir a pressão, para não ver já de cara aquele número alto, no trânsito, na sala de espera, quando o coração disparar, quando se sentir ansiedade. É discreto, é gratuito e funciona. A longo prazo se pratica 2 vezes por dia, por algumas semanas, manhã, ou ao acordar, à noite, antes de dormir. Ensaios clínicos. A prática regular mostra quedas médias modestas de pressão. Varia entre pessoas, mas o benefício está documentado, especialmente se é muito nervoso. E a técnica número 1, escaneamento corporal de 60 segundos. Tentou dormir, mas não conseguiu. Você pensando na pressão, a mente roda, quanto mais ansiedade, mais a pressão sobe. Isso é um ciclo vicioso, Técnica de 60 segundos quebra esse ciclo. E também, para bônus, ajuda a insônia. Seu cérebro não foca intensamente em 2 coisas ao mesmo tempo. Quando está em loop de ansiedade, pensando na pressão, nos problemas, o sistema nervoso fica em alerta. Alerta, vasos contraídos, coração acelerado, pressão alta. Esse escaneamento corporal redireciona a atenção do mental, da ansiedade, dos problemas, para o físico, para o corpo presente. Tira a preocupação. Sistema nervoso entende, não tem perigo. Resultado, os vasos relaxam, o coração desacelera e a pressão pode cair. Bônus ajuda na insônia. Muitos adormecem durante o exercício. Na prática, Carlos, 62 anos, está na cama, mediu a pressão 154 por 90. Tentou dormir, não conseguiu. Começou a pensar na pressão, a cabeça começou a rodar sem parar. Sentou, pés no chão e praticou. Fechou os olhos, focou nos pés, peso, temperatura, contato com o chão, calcanhares firmes, planta apoiada, subiu a atenção devagar para os tornozelos, para as panturrilhas, joelhos, coxas, quadris, abdômen, peito,
ombros, pescoço, mandíbula, topo da cabeça, como se um mel quente fosse derretendo e subindo pelo corpo. O peso começou a sair, os músculos começaram a desmanchar. 60 a 90 segundos, abri os olhos, mediu a pressão 139 por 82. Queda de 15 milímetros na pressão sistólica, 8 na diastólica em menos de 2 minutos. Como fazer? Faz comigo. Senta ou deita confortavelmente, pés no chão se sentado, fecha os olhos, começa pelos pés, sente o peso dos pés, a temperatura do pé, o contato com o chão, sobe devagar, tornozelos, pernas, quadris, tronco, braço, pescoço, cabeça. Não demora. Só passa atenção por cada parte do corpo. Imagina uma onda de relaxamento subindo, derretendo aquele espasmo de cada músculo. Tempo 60 a 90 segundos ou 3 a 5 minutos. Mais devagar, né, se for fazendo. Quando usar? Antes de dormir, ou após o estresse, na sala de espera, antes de você entrar para conversar com o médico, quando você tiver uma mente acelerada, antes de medir a pressão arterial. Quanto você mais pratica, melhor você fica. Treina como um músculo. Carlos faz toda noite agora. Dorme melhor, pressão mais estável. Esses 3 truques funcionam. Cientificamente validados. Te salvam quando a pressão dispara, você não tem um remédio, um captopril, uma tensina. Mas, e isso é crítico, o problema não é baixar em 2 minutos. É manter a pressão saudável 24 horas por dia. Essas técnicas são um band-aid no cano vazando. Ajudam temporariamente, mas não consertam lá na raiz. Deixa eu compartilhar estratégias que realmente transformam sua pressão. Se você tem pressão alta, aqui você tem que prestar atenção redobrada. Estratégia número 1, dieta DASH. DASH, the Dietary Approaches to Stop Hypertension. Não é moda, é a dieta mais estudada cientificamente. Estudos controlados na DASH podem reduzir, em média, 8 a 14 milímetros na pressão, especialmente com redução do sódio. Os resultados variam, mas o efeito é robusto. Coma mais frutas, bananas, laranjas, frutas vermelhas, abacate, vegetais, folhas verdes, beterraba, grãos integrais, arroz integral, aveia, quinoa, nozes, sementes, leguminosas. Coma menos sódio, até 2,3 gramas por dia, o ideal é menor que 1,5 grama. Processados, reduza a carne vermelha, açúcares, doces, álcool máximo 1 a 2 doses por dia. E se você não tem problema de saúde, o segredo, sal light, sal com potássio. Uma troca simples, sal comum por sal light, 50% sódio, 50% potássio. Um grande ensaio clínico na China com 20 mil participantes reduziu o AVC em 14%, eventos cardiovasculares em 13%, mortalidade em 12%, é o mesmo preço do sal normal, mas muda tudo. Agora, você não pode, se você tem doença renal, se você tem potássio alto, ou toma inibidores de ECA, BRA, espironolactona, que todos esses sobem potássio. Nesse caso, você vai ter que consultar o médico antes e ir medindo seu potássio para ver se ele sobe muito, porque potássio alto também é perigoso. Estratégia número 2, exercício, HIIT, High Intensity Interval Training. Exercício pode ser um remédio natural, mas nem todo exercício é igual. Aeróbico funciona, caminhar, correr, pedalar, nadar, 150 a 300 minutos por semana, mas o HIIT funciona melhor, que é aquele treino intervalado. Alta intensidade, depois reduz a intensidade, alta intensidade de novo. Estudos mostram que pode reduzir aproximadamente 5 a 8 milímetros de mercúrio a mais do que o cardio normal. Exemplo, você corre rápido 30 segundos, você caminha 90 segundos. Se repete 8 vezes para dar 16 minutos. Agora, se você tem mais de 50 anos, doença cardíaca ou anos sem exercitar, você vai ter que ser avaliado pelo seu médico primeiro para ver se ele libera você. Estratégia número 3, perda de peso. Matemática é simples. Perder 1 quilo pode reduzir cerca de 1 milímetro de mercúrio na pressão sistólica, que é uma estimativa populacional, varia entre pessoas.
Agora, você não precisa ter seu peso ideal. Redução de 5 a 10% já traz benefício relevante. Vale a pena emagrecer se você estiver com sobrepeso ou obesidade. Vai funcionar na tua pressão. Estratégia número 4. Sono. Sono insuficiente eleva a pressão. O corpo fica em alerta. O estresse fica elevado. Os vasos ficam contraídos. Meta: 7 horas por noite. Tá ótimo. Também você tem que avaliar se você ronca alto, acorda cansado, para de respirar à noite. Sua mulher fala: olha, meu marido tem pausas grandes. Você tem que investigar a apneia obstrutiva do sono. Se você tem apneia do sono, é melhor tratar com CPAP, que pode reduzir a pressão em média até 10 a 15 milímetros de mercúrio em alguns estudos. Varia, mas o efeito pode ser substancial. Estratégia número 5, corte o fumo e também reduza muito ou corte o álcool. Fumo, todo cigarro tem aquele pico imediato. Nicotina contrai os vasos por horas. Mesmo cigarro eletrônico, hein? Se você fuma e tem pressão alta, parar não é negociável. O álcool também tem que ser moderado ou banido. Se você bebe pesado, você vai ter picos hipertensivos perigosos, tem risco de AVC e interfere com remédios. Treinamento de força muscular inspiratória. O que é isso? Você compra um dispositivo portátil que é como um inalador. Você vai criar resistência ao inspirar. Os músculos respiratórios trabalham mais. Como funciona? Você vai fazer 30 respirações profundas no dispositivo, uma vez ao dia. Vai durar entre 5 e 10 minutos. Eu uso pessoalmente. Em estudos controlados, os dispositivos mostram redução média de 5 a 9 milímetros de mercúrio após 6 semanas. Claro, resultados variam entre as pessoas, isso em tudo que a gente viu agora. Olha, os dispositivos não são caros, entre 30 e 60 reais. Agora, não substitui remédios. Só o médico pode ajustar ou retirar medicação. Será que você tem que medir em casa? Sim, absolutamente. A ferição domiciliar melhora o controle. Você usa um aparelho automático de braço, não é de punho. Protocolo 723, 7 dias seguidos, 2 vezes por dia, manhã e noite, 3 medições cada vez. Você descarta a primeira, a média das outras 2. Você também descarta o dia 1, faz a média do restante. Dicas: você tem que evitar cafeína, exercício antes, fumo 30 minutos antes. Você registra a data, o horário, o contexto. Tô feliz, tô triste, briguei com o marido. Usa o manguito certo, o padrão que eu falei, 22 a 32 centímetros. Se eu tiver um braço grande, 32 a 42 centímetros. Verifique pilhas, calibração. Referências: menor que 135 por 85, geralmente é normal, se eu seria um pré-hipertenso. Acima de 135 por 85 sugere hipertensão. Você tem que confirmar com o médico. Se você toma remédio, a meta frequentemente é menor que 130 por 80. E quando ir para o hospital? Como que é uma emergência hipertensiva? Se a tua pressão estiver acima de 180 por 120 milímetros, com qualquer sintoma, dor no peito, falta de ar intensa, dor de cabeça severa, visão embaçada ou dupla, confusão, fala difícil, fraqueza em um lado, isso é emergência hipertensiva. Pode ser infarto, pode ser AVC, que está progredindo. Você liga para o SAMU 192 ou vai para o hospital agora. Hipertensão é comum, silenciosa, mas tratável. As 3 técnicas que eu falei são um alívio imediato para os picos, mas as estratégias de longo prazo mantêm o controle sustentado. Você não precisa de soluções mirabolantes ou suplementos caros, precisa de conhecimento, consistência e acompanhamento. Comece hoje. Escolha uma técnica imediata e uma técnica de longo prazo. Domine ela. Depois, adicione mais. Seu coração vai agradecer, seu cérebro vai agradecer, sua família, que vai te ter por mais tempo, também vai agradecer. Curta o vídeo, compartilhe com mais pessoas, para eles terem esse conhecimento que salva vidas. E qual vai ser o próximo vídeo que você vai assistir? Vou te dar uma dica aqui. Se você estiver tendo um derrame, o que você tem que fazer? A gente tem 2 técnicas novas que podem salvar seu cérebro. Assista agora. Meu nome é André Vamber, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.